não houve, do meu ponto de vista, uma reação, né, que correspondesse à necessidade que estava posta diante daquela ameaça que foi feita pelo que eu, de maneira, digamos, como uma facção político-partidária, pelo comando, os comandos das três forças e o Ministério da Defesa contra o Senado. Portanto, nós continuamos com uma condição que ela é de ameaça. Ontem se aventou que a CPI poderia convocar o general Braga Neto, que é o ministro da Defesa, para a CPI, e também há um convite, é bom a gente diferenciar convite, né, de parte da Câmara, e não uma convocação da Câmara dos Deputados para que o general Braga Neto se explique. É uma diferença, que não é uma diferença semântica, ela é uma diferença de qualidade do gesto que está sendo dado. O adequado, o mínimo esperável é que o Congresso convocasse, né, o general para prestar contas disso e entender claramente, né, que qualquer atitude de parte deles não será transigida de parte do poder civil, das instituições civis. Então eu acho que nós estamos diante de uma situação que ela evolui de maneira, ao mesmo tempo que ela é imponderável, vertiginosa, como tu comentavas inicialmente, Mauro, mas ela também vai condensando elementos, né, muito favoráveis a um coesionamento deste bloco mais consolidado do ponto de vista do militarismo. Eles estão, hoje mesmo a Malu Gaspar, ela faz um artigo que eu concordo muito com os pressupostos que ela parte, né, que há uma instrumentalização da suposta acusação de fraude no processo eleitoral brasileiro, um capítulo à parte, eu até acho que isso deveria ter sido enfrentado em tempos passados, mas de qualquer maneira, eles estão produzindo um cimento ideológico, né, de uma compactação em torno disto, que é uma reclamação do Bolsonaro de que sem urna auditável haverá fraude, e portanto ele não aceita o resultado. Isto prefigura um cenário que nós temos aqui sempre trazido à realidade, como horizonte de 22, uma possibilidade, né, de um Capitólio de Brasília, com características inteiramente distintas e com desdobramentos, né, muito distintos daqueles que nós observamos em Washington em 6 de janeiro passado. Então eu diria que nós estamos numa... Eu coloquei na tela aqui, viu, Miola, desculpa te interromper, exatamente essa reportagem da Malu Gaspar, que configura uma novidade, né? Até agora isso não tinha vindo à tona, né? Os militares apoiando a história do voto impresso, né? E essa narrativa da fraude, né? Então eu só encerro com isso, né, porque isso são evidências que nós estamos diante de uma realidade que ela não é uma realidade de um sistema democrático, da vida civil exercida na sua plenitude no nosso país. Nós temos não só a ocorrência, não é, de um governo tipicamente militar, mas com tendências militaristas, né, muito perigosas, né, de uma militarização, né, das instituições, os quartéis já estão ultrapolitizados. E isto nos coloca diante de uma realidade que nós nunca enfrentamos ainda, que é qual é, não é, a resultante deste entrechoque que ele é inevitável. Nós estamos diante de uma situação que é ou democracia, não é, ou então o militarismo. E esse isso é o que abre este período, é que organiza, digamos, o sentido geral desse período, com as conjunturas que vão oscilando. Quanto mais, esse é o paradoxo, eu encerro mesmo, quanto mais, não é, se avança no combate ao governo, da evidenciação das suas corrupções, não é, da demonstração do gangsterismo que envolve essa máfia que está instalada no poder, não é, os esquemas que estão montados, o papel, a atuação irregular deles, mais eles vão também se coesionando com um espírito de corpo e se preparando enquanto uma facção político-partidária que é detentora de armas, não é, e que pode incidir na arena da política de maneira, não é, inaceitável. Mário, qual o teu olhar? Bom, do ponto de vista do que da situação dos militares, é difícil ter uma conclusão com base em informações, claro que não poderia ser de outro jeito, informações anônimas, não é, da Malu Gaspar, e tomar o todo pela parte, nesse caso. Faz sentido, eu quero dizer que faz sentido que a gente raciocine desse jeito, ou seja, que os militares fecharam em torno das principais, os comandos militares fecharam em torno das principais teses aí, se é que a gente pode falar assim, do bolsonarismo, né? Voto impresso,
se não tiver voto impresso, vai ser fraude eleitoral, esse tipo de alucinação que mobiliza o Bolsonaro e justifica, digamos assim, a luta política para ele nos próximos meses, né, durante esse tempo. Faz sentido porque os militares, ao que parece, Braga Neto e mesmo os comandantes das forças, parecem, o ministro da Defesa, né, e os comandantes das diversas forças, parecem espelhar uma espécie de associação estreita, dura, com o bolsonarismo, com o anticomunismo, e com coisas ainda piores, como a ideia de que a tortura é tolerável. Enfim, todos os pressupostos da extrema-direita parecem estar sendo validados pela atitude e pela a postura mental dos militares, dos chefes militares. Quero dizer o seguinte, talvez eles tenham chegado à conclusão de que o destino deles está intimamente associado ao destino de Bolsonaro, de que essa é uma conclusão inevitável, e de que é melhor, então, perder com ele ou vencer com ele, mas jamais ter uma atitude inocente para eles de se descolar do Bolsonaro e se expor mais ainda às represálias que vão acontecer, às punições que vão acontecer, e o enfraquecimento que isso implica. Não é? Então, é melhor ficar com o Bolsonaro, mesmo por trás de teses muito questionáveis do ponto de vista político e, em última instância, do ponto de vista humano. Eu tendo a achar que essa ideia é mais forte. Os militares estão com o Bolsonaro não exatamente por apenas por uma situação passageira. Eles concordam, chefes militares tendem a concordar por uma atitude psicológica junto a Bolsonaro e um cálculo político. Não será bom para eles, já estando tão comprometidos com esse governo, romper com ele em meio à caminhada, porque eles serão, de qualquer forma, eternamente associados a isso, como foram, aliás, essa é uma experiência do passado, como foram ao longo da experiência da ditadura. Eles são associados à tortura, a graves violações de direitos humanos, a comportamentos antidemocráticos, autoritários e à corrupção. Isso vai acontecer do mesmo jeito. Isso vai acontecer do mesmo jeito no caso atual. Quando for derrotado, Bolsonaro vai levar consigo os militares e a imagem péssima do seu governo, inclusive a imagem genocida.